A cidade que mais cresce em Alagoas, terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do asa gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Imobiliário, o primeiro podcast no mercado imobiliário no estado de Alagoas. Hoje eu tenho uma convidada super especial. O nosso tema hoje é muito importante para o mercado. Eu tenho recebido vários pedidos para falar desse tema, investimentos imobiliários. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero falar sobre os nossos apoiadores. A Prefeitura de Arapiraca, que está com a gente desde o início e super apoia esse projeto. A Caoa Cherry, concessionária JCF Motors em Arapiraca. O Bairro Planejado Perucaba. Grupo Alamedas, Comercial Casa Nova, Plan Arquitetura e Urbanismo e o meu amigo Sidney Calisto. Agora eu quero falar sobre ela, que é uma pessoa, uma convidada muito especial, é uma grande amiga. Especialista em investimentos, educadora financeira, uma mulher aí super pra frente que tem uma trajetória incrível, com mais de 15 anos no mercado, de experiência nesse mercado de finanças, de investimentos. E está aqui para nos ajudar a entender melhor como funciona esse mercado e como os investimentos e os imóveis podem caminhar juntos. Seja bem-vinda, Lívia Cristine, ao nosso programa. É uma honra recebê-la. E eu queria que você começasse já falando como é conciliar tudo isso que você faz. Você que é funcionária do Banco do Brasil, funcionária pública, é também servidora pública, é professora aí na rede pública de Giraldo Ponciano, também ministra oficinas, treinamentos, cursos sobre investimentos, sobre finanças. Tem aí uns projetos, né, de cursos de mentorias que está se movimentando aí para começar a dar um start nesses projetos. É mãe de 2 rapazes, do Pedro e do Matheus, esposa do Rafael. E concilia tudo isso, como essa loucura. Inclusive está aqui hoje, deixou o bebezinho lá, está amamentando, de licença maternidade, e veio a convite nosso, está aqui hoje. Assim, agradeço demais, mas me fale dessa sua vida aí, como é que você concilia tudo, como é? Olá, Natália, é um prazer estar aqui, uma felicidade verdadeira, porque eu amo falar sobre investimentos. Falando sobre tudo isso aí que eu faço, parece até assim, bem corrido. Muitas vezes é muito corrido, mas eu fui consolidando algumas áreas primeiro e depois eu fui melhorando em outras áreas. Então, teve um período. Eu sou funcionária pública e empregada pública. Teve um período que eu saí de licença, eu era professora de matemática e eu pedi licença, eu fiquei só no banco. Teve um período que eu retornei, mas retornei como educadora financeira. Então, hoje, atualmente, pela prefeitura, eu sou coordenadora e formadora de professores de educação financeira, porque lá tem uma disciplina. As coisas elas foram caminhando e afunilando de uma forma que hoje o foco, né, o cerne principal da minha trajetória, da minha profissão é educação financeira e investimentos. Vai equilibrando e você vai escolhendo qual é o pratinho que você vai derrubar, que você vai deixar cair, porque às vezes alguns pratinhos caem. Mas o fato também de ser funcionária e servidora pública me dá uma certa estabilidade para também passar por outras áreas, como workshops e palestras relacionadas. Uma segurança. Você não é como a gente, né, um profissional liberal, um autônomo, que a gente tem que se virar nos 30
para garantir, né? Inclusive, isso é muito importante, perceber qual é o seu limite dentro, porque teve uma época também que eu estava muito fissurada em cursos de marketing, e aí falavam tanto em empreendedorismo que eu cogitei em deixar meus trabalhos e só empreender. E aí foi quando eu percebi que eu não tenho perfil para isso, para ser completamente autônoma. Eu me realizo trabalhando com a educação financeira e tendo essa parte autônoma na minha vida, mas eu também tenho um perfil muito conservador e preciso de uma renda fixa, uma renda que me dê estabilidade emocional para poder tocar os outros projetos. Então, perceber isso fez com que eu tivesse mais tranquilidade para poder seguir os meus sonhos, mas também cumprir as minhas obrigações. Eu acho que isso também foi a educação financeira que clareou, que trouxe para você esse Foi. Conceito, né? Sim, e o sim, conservadorismo. Sim. Até porque a gente sabe que o que serve para uma pessoa não serve para outra. E a gente teve um momento de boom dessa questão do empreendedorismo e de muitas pessoas deixarem os seus empregos, né? Os seus cargos para empreender. E para algumas dá super certo, para outras não. Então... Não, e eu acho que é justamente essa maturidade que a gente deve ter. Você tem esse perfil, você é mais arrojado, você consegue lidar com a instabilidade da renda, né? Com a oscilação da renda que você vai ter quando você é autônomo. Você não consegue, isso vai te afetar e te prejudicar, tanto a ponto de prejudicar até a sua produtividade, por causa que as nossas, né, a gente já sabe que se a gente tem escassez em alguma parte, seja no tempo, a gente tem na atenção, isso vai prejudicar no longo prazo. Então, identificar isso é muito importante. E aí, hoje eu consigo rodar todos esses pratinhos, consigo administrar toda essa situação, filho, família, marido, justamente porque é a questão do autoconhecimento, é saber qual é o próprio limite. Sim. E, Lívia, a gente está num boom de investimentos, de falar muito sobre investimentos, de muita gente investindo. Até alguns anos atrás a gente não tinha isso, a gente tinha bem menos investidores, que eram pessoas que estudavam muito o mercado financeiro e entendiam a ponto de investir. Isso eu não estou falando apenas de imóveis. Hoje, muita gente investe, muita gente fala em investir, cada dia mais pessoas têm interesse em investir, em comprar um imóvel, investir em um fundo, enfim, isso não é mais hoje para pessoas só de classe alta, né? Se popularizou muito. Você falou a palavra certa. E muita gente decide investir sem entender de educação financeira. Mas a gente sabe que a educação financeira é um pré-requisito para que você comece a investir. Não é só você pegar um dinheiro, eu vou investir, né? Olhar para um imóvel, eu vou comprar esse imóvel aqui como um investimento. Você precisa, pelo menos, saber os conceitos básicos e os pilares. Não é isso? Então, como é que você enxerga isso? Como é que você vê esse movimento? Tem várias histórias sobre isso. Acredito que quando é um investimento, só um investimento financeiro, eu acredito que a gente tem que ir investindo e ir estudando e aprendendo sobre aquele investimento. Já quando você se trata de um investimento imobiliário, investimento patrimonial, você deve estudar e ter mais parcimônia e observar melhor as oportunidades. Por que eu falo isso? Imagine lá em 2018, quando eu comecei a investir, eu comecei investindo R$30. Era uma fase um pouco mais difícil, era o período que eu estava de licença da educação, então assim, eu queria aprender, mas a gente aprende muito com a prática. Então, eu comecei investindo R$30. Eu lembro que eu comprei um título do Tesouro, um título pré-fixado, que era o mais barato. E eu lembro que quando eu transferi o dinheiro para a corretora, eu pensei assim, eu vou transferir, porque se eu perder R$30, eu não vou ficar. Então, essa atitude fez com que eu fosse ganhando repertório para outros tipos de investimento. Então, foi o conhecimento inicial, né, foi a informação, mais a ação. Quando você trata já de investimentos imobiliários, investimentos patrimoniais, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, porque são investimentos de longo prazo, não são investimentos de fácil liquidez, você não consegue transformar um imóvel, uma casa, uma fazenda rapidamente em dinheiro, então você tem que analisar.
Eu tenho até uma história de um amigo que ele ganhou, e aí entra essa questão da importância da educação financeira e das informações sobre investimentos para poder investir. Ele ganhou na Mega Sena há muitos anos atrás. Seu amigo? Uhum. Oh, meu Deus. Vou pegar um pouquinho dele para ver se eu pego essa... Não queira. Aí, o que ele fez? Ele não conhecia nada sobre imóveis, e aí, mas ele pegou uma parte do dinheiro e investiu em imóvel, numa fazenda. E as terras eram improdutivas. Então, tem muita gente que investe sem ter conhecimento nenhum, só por ouvir falar. Quantas vezes você está na mesa, né, da sua casa, da família, com a família reunida, e a família diz assim, mas o certo é comprar terreno para investir, o certo é comprar imóvel para investir. É quando você tem conhecimento da área, quando você tem amigos corretores competentes que possam indicar boas oportunidades, mas não unicamente que aquele vai ser realmente o investimento que você vai enriquecer. Então, você tem que ter, do meu ponto de vista, conhecimento e ação. Se for investimento financeiro, comece o quanto antes. Comece com R$30 e tem gente que diz assim, me encontra e diz assim, eu queria tanto começar a investir, eu queria começar a investir em dólar, eu queria começar a investir, e quer começar logo pela parte mais difícil. Comece com a reserva de emergência, comece com 50, com R$100. Quando você entra na academia, você não entra pegando 100 quilos. Da mesma forma, quando você entrar no mercado financeiro, você não imagine que se você ganhar na Mega Sena ou um prêmio muito grande, ou tiver uma sobra de dinheiro muito grande, você vai começar a investir. Muito provavelmente, se você tiver hábito de comprar bens de consumo ou serviços, você vai continuar fazendo a mesma coisa, porque você tem aquele hábito. Então, se você quer começar a investir, invista o pouco que você tem. Invista para curto prazo. Pense nos seus planos. Muita gente não tem nem planos. Então, assim, começar pelo básico mesmo. E relacionado a investimentos em imóveis, tenha parcimônia, seja até mais conservador, se você for no início comprando um imóvel mais já consolidado. A margem de rentabilidade pode ser menor, mas você vai ter uma garantia de um retorno melhor do que investir num terreno lá longínquo e distante, esperando um retorno na mais... fazenda do seu amigo. Na fazenda, sem nenhuma Na experiência. fazenda improdutiva, nas terras que não dá nada. Você planta, não sai nada. É isso, entendeu? Entendi. E achando que você vai ter uma rentabilidade enorme. Na verdade... Você falou aí de conservador, né? Do perfil conservador. A gente sabe que tem 3 perfis no mercado financeiro. O perfil conservador, moderado e arrojado. Eu acho que são os principais, né? E daí saem algumas ramificações. Isso mesmo. Mas dentro do mercado imobiliário, dos investimentos imobiliários, isso também se aplica? Como é que funciona? Se aplica sim. Por exemplo, eu até estava conversando com uma cliente sobre o Metropolitan, aqui em Arapiraca. O Metropolitan é um prédio consolidado. Você sabe que as salas, se você abrir a boca para... Se tiver uma sala, abrir a boca para vender... Eu acho alugar. Ou alugar, rapidamente. Então, assim, investir em imóveis que já são consolidados, se for para aluguéis, mas com prazos maiores. Então, isso seria um perfil mais conservador. Qual é o perfil mais arrojado? Investir em imóveis que ainda vão ser construídos, imóveis na planta. Por quê? Porque ele tem aquele risco, né, da construção e tudo mais. Então, identificar esse perfil para investir da forma correta. Tem essa similaridade com o mercado financeiro. No mercado financeiro, a gente faz um questionário com o cliente antes dele investir. Ele chega na sua mesa, ele já quer chegar investindo, né? Já quer, às vezes, investir numa coisa que ele ouviu falar, mas às vezes ele nem tem maturidade digital, e aí a gente tem, às vezes uma criptomoeda, e aí não tem a reserva de emergência. Então, você tem que lecionar, né? Você tem que educar o cliente também para ele não se frustrar. Eu acredito que o corretor também tem esse papel, né? Com certeza. De educar, de informar, um papel consultivo, diferente de querer só... Eu recebo muitas ligações de pessoas próximas, de amigos, de clientes. Natália, eu estou querendo fazer esse investimento aqui, às vezes é um produto que não está comigo, ou está querendo
fazer algum negócio dentro da família, enfim, as diversas situações. E eles ligam para perguntar, né? E é interessante notar como isso, para a gente que estuda, que se capacita, é um assunto flui muito naturalmente, né? E tanto é que eu respondo... Você se torna referência naquilo para as pessoas. Mas assim, você fala que você nem cobra por aquilo, né? Você dá uma consultoria de verdade. E até quando eu atendo um cliente... aconteceu ontem, um cliente que está procurando um imóvel para compra, para que ele possa fazer um empresarial, né? Que é um investimento para aluguel. Sim. E aí o terreno tem umas especificações. Eu pensei em fazer dessa forma. Eu digo, mas você pode fazer também assim, porque isso gira muito aqui, o mercado está aquecido para isso, faz assim, assado. Então, acaba que a gente dá essa consultoria de uma forma já natural, porque a gente entende. É a diferença também de procurar bons profissionais, de profissionais que entendem, né? Uhum. Isso é muito natural para a gente e como é para você o seu tema. Mas me diga uma coisa, os imóveis, eles sempre foram vistos como um dos investimentos mais seguros, se não o mais seguro. Há essa imagem e essa falácia sobre os imóveis, essa cultura. Hoje em dia, para vocês que são especialistas em investimentos, vocês que são do mercado financeiro, os imóveis também ainda são tidos como os investimentos mais seguros que existem, ou um dos mais? Imóveis são realmente muito seguros, principalmente culturalmente, como você falou, né? A gente escuta tanto falar que pessoas enriqueceram por causa dos imóveis, mas o que é que eu priorizo e eu acho muito importante a gente alertar o cliente que ele quer começar a investir em imóveis. Ele deve diversificar. Diversificar por quê? Se você precisar rapidamente do imóvel para levantar algum valor, você sabe que você vai precisar de liquidez, e a liquidez em imóveis são baixas, é baixa a liquidez. Até que se venda um imóvel, se desfaça de um imóvel para levantar o dinheiro, isso pode não ser tão rápido, né? Isso. Então, se investir em imóvel faz parte de uma carteira e você tem outros ativos, por exemplo, imóvel é um investimento de longo prazo, você vai fazer o que primeiro? Então, e bem mais seguro também, uma reserva financeira. Ter uma reserva financeira para não ter que vender rapidamente o imóvel se surgir algum imprevisto. Então, não adianta você querer ganhar o dinheiro rapidamente, naquela oportunidade única do imóvel e investir tudo, investir até a sua reserva financeira. Porque pode ser que no meio daquele percurso entre a compra e a venda surja algum imprevisto. Se você não tiver dinheiro, você vai acabar se frustrando e atribuindo à classe do investimento uma desorganização financeira sua, né? Verdade. E aí é importante respeitar as classes. É um investimento seguro, principalmente porque é tangível. A gente vê o imóvel. Então, tem pessoas que têm dinheiro em fundos de renda fixa. Imagine, você investiu um fundo Selic de longo prazo, você comprou títulos do Tesouro, mas você não tem aquela tangibilidade que o imóvel tem. O imóvel você está vendo. Então, as pessoas, elas gostam e a cultura é muito forte, né? Um dos pilares da nossa tomada de decisão é a nossa cultura. Então, você passou a vida ouvindo da sua família que imóvel é um investimento seguro. Mas o imóvel, ele não tem uma placa dizendo... Ele pode até ter uma placa, mas ele vai variar de acordo com a demanda. Então, você bota uma placa, hoje ele vale 500 mil, amanhã ele pode valer 400 mil, depois de amanhã ele pode não ter proposta nenhuma. Então, se você observar, o imóvel é seguro do ponto de vista que você está vendo. Concreto, que você está pegando ali. Tangível, exatamente. Dá segurança por isso, mas não quer dizer que ele vai ser convertido em dinheiro, no dinheiro que você investiu rapidamente. Então, é importante respeitar a classe de que ele é um investimento de longo prazo e não de curto prazo. Já quando a gente traz isso para o investimento imobiliário no formato de comprar para aluguel, né, tanto residencial quanto comercial, a gente está aqui em Arapiraca com um boom nesse segmento de aluguéis, onde a demanda é maior que a oferta,
né? Uma cidade que está crescendo muito. A nossa lados. cidade tem muita gente de fora vindo morar aqui, né? Tem a mineradora, dentre tantas outras empresas que estão se estabelecendo, tantas obras públicas que estão acontecendo, muita coisa acontecendo em Arapiraca, graças a Deus, né? É uma cidade centralizada. Sim, que está aqui no coração de Alagoas e abarca Sertão, Agreste e todo esse interior aqui que circunda Arapiraca, tudo acontece em Arapiraca, né? 4 novos hospitais aí que vem uma galera para cá trabalhar. Uma universidade federal que tem curso de medicina, então também traz. A gente já está vendo, já soube aí que também tá para vir o hospital universitário para cá, muito em breve. E é assim que tá a nossa cidade, graças a Deus. Inclusive, coloca aí o VT da Prefeitura de Arapiraca, que esse vídeo ficou a coisa mais linda. Coloca aí pra gente ver. A cidade que mais cresce em Alagoas, terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do Asa Gigante Time Vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Foi... E o que acontece de fato é isso com aluguéis. A demanda é maior que a oferta. O aluguel aqui gira muito rápido, é uma loucura. Então, entende-se que esse é um investimento muito legal, apropriado de se fazer. Enquanto você, como investidor, você compra o bem, compra o imóvel, não para vender, porque também existe esse outro tipo de investimento, né? De compra para revenda, que aí você ganha na valorização. Você compra por um preço e vende por um. Que isso acontece muito, né? Principalmente com imóveis na planta, que você compra no preço mais abaixo do mercado, quando o imóvel fica pronto, ele já está valendo acima e você tem aí esse ganho. Mas no caso de aluguel, como você avalia esse investimento imobiliário nesse cenário que a gente tem hoje em Arapiraca? Do ponto de vista para investimento, eu defendo sempre o conhecimento. Então, eu defendo que a pessoa que vai comprar o imóvel, que ele se aprofunde em qual é o percentual de ganho que ele vai ter nesse imóvel. Então, tem um yield de imóveis, que yield é a palavra rendimento em inglês, que é justamente se o imóvel tiver uma valorização anual de 6%, te der uma rentabilidade de 6% ao ano. Como é que o cálculo é feito? É bem fácil. O valor do aluguel, vezes 12, dividido pelo valor do imóvel, vezes 100. E aí, se ele estiver acima de 6%, isso é o cálculo bruto, acima de 6% já é um imóvel para se considerar. Que também pode usar o 0,5%, 0,5% ao mês, né? Exatamente. Que dividindo dá mais ou menos isso, né? Em juros simples. Se está em 0,5% ao mês do valor do imóvel, acima disso já é legal, já está bacana. Sim. Já é um investimento. E se você se sente seguro em investir em imóvel para obter essa renda, já vale a pena sim investir em imóvel. Lívia, e fala um pouco sobre fundos imobiliários, que é uma alternativa para quem não quer comprar um imóvel. Sim. Como funciona isso? Eu não vejo muitas pessoas, isso no meu meio não é muito falado, não é procurado, mas a gente sabe que tem essa opção. Se você tem um imóvel e aí você aluga, você tem que declarar imposto de renda, é 27,5%. O fundo imobiliário, ele ainda é isento de imposto de renda. Se você comparar, o fundo imobiliário, na maioria das vezes, ele é mais rentável do que o aluguel. Mas a categoria de fundos imobiliários é renda variável. Então, você tem que saber se o seu perfil, e como ele é negociado em bolsa, você tem que saber se você aguenta ver seu R$500 mil ou seu 1 milhão, de repente está a 800 mil, 700 mil. A oscilação do mercado. Isso acontece com os imóveis, mas como não é assim. Não, você não vê. Então, assim, imagine que se tiver oferta hoje, porque o fundo não está ali, não tá tão visível essa oscilação.
Um prédio, uma casa, ele vai ter essa oscilação, mas você não vai estar com a placa atualizando. Então, hoje não hoje teve está oferta. valendo 600 mil, amanhã está valendo... Não tem, mas os ativos negociados em bolsa, eles têm essa propriedade de mostrar. Então, vai variar de acordo com o mercado, vai variar de acordo com a vacância. Então, dá para ter renda passiva, mas tendo essa consciência, renda passiva com fundos imobiliários, mas tendo essa consciência de que é renda variável. Então, para um perfil mais conservador, não é muito indicado fundos imobiliários, porque a pessoa aí não vai ter muita saúde mental para lidar com isso. Não, inclusive né? Uma dica para... Porque às vezes a gente só consegue identificar realmente o perfil do investidor quando tem uma crise. Então, por exemplo, as pessoas elas olham muito a rentabilidade. Tinha muita gente que antes da pandemia olhava um fundo, e é muito atraente a rentabilidade. Então, você abre um aplicativo de investimentos, quando você olha lá um fundo de ações, você tem uma rentabilidade alta, você fica, né, seduzido por aquilo. Sim. Você não fica imaginando que aquilo ali, numa pandemia, vai ficar negativo o ano inteiro. E você vai começar a perder o capital que você investiu, nem ter mais lucro. Então, é a partir desse momento, esses momentos de crise, que você percebe... Define o seu perfil. Realmente, é aquele que não dorme quando tem essas oscilações. Então, ele não tem perfil arrojado nem moderado. E aí tem uma pergunta, inclusive, no questionário, né, do perfil do investidor, que pergunta se o seu investimento cair, o que é que você faz? Você resgataria tudo? Você deixaria tudo? Você analisa como uma oportunidade e compraria mais? Justamente para identificar o que você faria no momento de crise. E aí é isso. Você tem estômago, você consegue dormir se você investir em fundos imobiliários e ver essa oscilação? Entendi. A gente já falou de alguns erros aqui que as pessoas cometem ao investir em imóveis. Não estudar o produto antes, não ter o conhecimento do mercado e do produto. Alguns que a gente já falou. Quais você elencaria? Eu até resumi aí, porque a gente já falou algumas coisas importantes aqui. Dos principais erros ao investir em imóveis. Eu acredito que seja acreditar que vai ser a única oportunidade, agir impulsivamente, não ter conhecimento nenhum. Eu tenho até uma experiência própria para falar. Minha casa, eu adquiri o terreno e fizemos a construção. E eu não tinha experiência, né? Mas era um residencial já pavimentado, com saneamento básico. Mesmo assim, antes de comprar, eu fazia caminhada nesse local. E aí, nos momentos de sol, a gente via tudo maravilhoso. Nos momentos de chuva, a gente via áreas alagadas, no mesmo residencial. Então, você perceber que... E a partir dessa informação, eu escolhi uma área baseada no momento de chuva, mesmo construindo com toda aquela parte, né, de impermeabilização. Mas mesmo assim eu escolhi uma parte que era menos alagada, que praticamente não alagava. E aí a gente vê no inverno, quando passa, aqueles terrenos mais alagados, infiltração nas casas, entendeu? Então eu acho que ter essa parcimônia, desconfiar. Eu tive um cliente também que estava tentando comprar um terreno e ele não foi através de corretor, foi através do OLX, num condomínio aqui em Arapiraca. O vendedor dizendo que era uma oportunidade única, que estava vendendo porque estava apertado. Deixa eu só abrir um parênteses aí. Vejam como o OLX super funciona para o mercado imobiliário, para aluguéis para venda, mas muitas vezes é uma furada. Só alertando aí quem está assistindo. Eu cansei de ver anúncios irreais, anúncios... Não estou falando nem de anúncio falso, mas anúncio desatualizado e anúncio só para captar o cliente. É falso, na verdade, mas muito, em relação aos imóveis, muito do que tem ali não condiz com a realidade, não é verdadeiro. Não. E esse cliente, o vendedor... Sem nenhum desfecho da história, já atrapalhei aí a convidada. Isso. O vendedor, ele estava defendendo que estava essa oportunidade imensa por causa que ele estava apertado.
e ele tinha urgência em vender, então era uma oportunidade, e tinha outra pessoa olhando, então ele fez vários gatilhos mentais para que o cliente... Inclusive a gente precisa de umas dicas desse rapaz. Pra Só gente... que eu estava orientando, né, e aí eu disse assim, vá lá no local, colha informações. Puxa a certidão no cartório. Mas era um problema, era encostado em um local que poderia cair. Então, era essa situação, por isso que era mais barato, era uma realmente. Bomba. Era uma bomba. E aí, se você acredita que aquilo é a oportunidade única, se você não se informa, se você não gasta realmente a sola de sapato, isso a gente defende muito no banco, quando a gente vai fazer atendimento de pessoa jurídica, a gente tem que ir até o cliente, a gente tem que gastar a sola de sapato, se relacionar bem, fazer um curso de negociação. Se você pretende entrar nesse ramo de investir em imóveis, se especialize, não seja amador. Como tudo na vida, não existe mais um empresário amador, não existe, até existe, mas não são histórias boas, não são histórias bonitas do empresário amador, do investidor amador. Então, se você quer investir em imóveis, se especialize, se junte com a galera. Se você quer ser bom em pedalar, você se junta com quem pedala. Se você quer ser corredor, você se junta com corretores. Então, se junte com corretores e busque expertise, repertório nesses investimentos imóveis e vá aos poucos criando a sua experiência. Como você falou, nada acontece do dia para a noite. Não, né? não. E não existe almoço grátis para nada. Desconfiem quando vê uma oportunidade daquelas milagrosas que você vai ganhar muito dinheiro, que está muito abaixo do mercado. Desconfie, pesquise um pouquinho, porque até... Sempre, eu acho que a gente tem que, principalmente em imóveis, sempre tem que ter uma pulguinha atrás da orelha. Por que tá tão barato assim? Porque tudo já é assim, precificado. Até as pessoas que não conseguem precificar da melhor forma, calculando, mas elas se baseiam em pessoas que já precificaram ao redor, perto. Então, se aquilo está muito abaixo do padrão, vale o alerta, acender o alerta e pesquisar. Lívia, a gente já falou muito disso aqui no meio das outras perguntas dos outros temas, mas hoje eu quero investir em imóveis. Aí eu já tenho ali, tô de olho em um imóvel. Como avaliar se aquele imóvel é um bom investimento? Como é que eu posso ter segurança para dar esse passo? Então, você deve investigar o mercado local, então saber comparar, ver que Arapiraca, por exemplo, citando exemplos, Arapiraca é diferente de Maceió. Maceió é uma cidade turística, aconteceu a questão da Braskem, então isso acabou. Eu até vi uma reportagem sobre isso, como o mercado imobiliário em Maceió valorizou absurdamente, foi uma das capitais que mais valorizaram, mas teve um desastre, né, ambiental, então acabou valorizando fora do normal. Da perspectiva, realmente. E aí olhar o mercado local é muito importante, avaliar se você vai investir através de financiamento ou se você vai comprar à vista, porque também, dependendo disso, você vai ter que olhar a taxa de juros, a taxa básica de juros, porque a depender do financiamento, você pode perder uma parte da rentabilidade no financiamento. Essas situações... analisar o imóvel de uma forma geral, né? Como a gente já falou, de acordo com o seu perfil. Imóveis na planta vão ter uma rentabilidade maior, mas vai ser um pouco mais arriscado. Então tem a questão das construtoras, tem a questão de executar todo o projeto. Então você pode comprar um terreno acreditando que vai ter várias benfeitorias ao redor e a construtora não honrar com aquilo. Então isso é uma coisa que você deve analisar também. Eu acho que você deu um exemplo bom também aí da compra do seu lote, que hoje é a sua casa. Ver as condições do imóvel, como diz popularmente, vulgarmente falando, no bom e no ruim. Sim. Nas condições favoráveis e nas condições adversas. Sim. Não é isso? Porque a gente eu sei muito de condomínios, de loteamentos que tem ótimos lotes, mas também tem muitos lotes brejados, por exemplo, que vai dar uma infiltração, que dá problemas maiores. Falando sobre isso também, a gente vê, você falou, olhar o imóvel de uma forma geral, as condições também estruturais, né?
Sim. Tempo de isso. construção, como é que tá ali, fundação, como é que tá tudo, porque às vezes você perde todo o imóvel, tem que derrubar ele pro chão, Sim, aí tem que ver e eu se... acredito que aqui em Arapiraca já teve muitos casos de que teve que derrubar a casa. Em outras cidades também teve casos que teve que derrubar a casa, justamente por conta da má construção, né, da má fé na hora da construção do imóvel. Então, não é só comprar o imóvel de qualquer forma, é realmente perceber, sondar, estudar, especificamente é o imóvel que você deseja adquirir e não agir impulsivamente, não achar que é a última oportunidade, que é justamente usado como gatilho mental para a gente adquirir uma coisa que a gente não tem certeza. Pode ser que dê certo e a rentabilidade seja boa, e pode ser também que você incorra em várias outras coisas que causem prejuízo. Agora eu puxo a minha sardinha e reforço ainda mais, né, a questão de você procurar um bom profissional, porque o cliente, muitas vezes, há clientes que Querem economizar nessa parte, aí encontra o proprietário do imóvel que ele está de olho, dá um drible, um olé no corretor para poupar aquele valor que seria pago de comissão, sem entender que o trabalho de um corretor não é só a intermediação. O trabalho de um bom corretor, de um bom profissional, é entender tudo isso que está por trás. Porque eu, particularmente, e como há vários outros profissionais que trabalham assim, eu conheço profissionais que têm esse cuidado como eu tenho. Eu não ofereço a um cliente meu um produto que não é bom. Porque você vai atrelar o seu nome. Sim. Além de sujar a categoria corretores, você ainda vai puxar seu nome para a lama. Um cliente insatisfeito, ele tem muito mais prazer em divulgar. Sim, a propaganda negativa ela é muito mais assertiva do que a propaganda positiva. É. E aí vale a pena, se você quer perenidade nas suas vendas, sustentabilidade nas suas vendas, vale a pena você arriscar o seu nome e indicando um produto ruim para depois ser uma única venda? Exatamente. E a gente até pode pegar um produto para vender que tenha um defeito, que tenha um vício, que tenha um problema, mas a gente jamais pode ocultar isso do cliente comprador, porque o cliente vendedor também é nosso cliente, e a gente não pode ocultar isso do cliente comprador, e a gente precisa conscientizar, quando eu pego um imóvel, quando eu capto um imóvel para venda, que tem um problema, tá, eu tô captando o teu imóvel, eu vou trabalhar o teu imóvel, mas eu vou deixar o meu cliente que vai comprar ciente disso. Como atualmente eu tenho um imóvel à venda, que esse imóvel, ele teve muitos problemas estruturais, mas a minha cliente, dona dele, ela reformou, ela fez outro imóvel, né? Ela resolveu tudo e hoje é um imóvel maravilhoso. E o cliente, principalmente em uma cidade como Arapiraca, eu deixo o meu cliente comprador ciente disso. Esse sim é um trabalho sustentável. Então, os clientes, quando procuram um corretor, um bom profissional, não tirador de pedido, ele está contratando tudo isso por trás, toda essa consultoria e esse conhecimento do mercado, que muitas vezes o cliente final não tem. Com certeza. É um trabalho consultivo, não é apenas uma venda, uma compra e venda. É um trabalho consultivo. E isso faz com que você zele pelo seu nome. E isso faz com que o cliente indique você para outras pessoas. Então, Sim. Eu acredito que isso deve ser, que o corretor você deve se aproximar de corretores, você deve estreitar laços, andar com essa turma se você quer começar a investir em imóveis. Perfeito. E o que observar, Lívia, no mercado, antes de tomar uma decisão de um investimento, de uma compra do imóvel? Tá lá, o imóvel perfeito, esse imóvel aqui é legal, tá tudo ok, já pesquisei documentação, condições estruturais. Mas o que eu preciso observar no mercado, as condições externas, o que está acontecendo ali, para também dar tomar, né, de fato, essa decisão. Se você vai investir, como foi falado, né, se você vai investir através de financiamento, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, um financiamento com a taxa Selic mais alta, vai ficar um financiamento mais caro. Maria, pois então, estamos num momento delicado. No mercado, taxa Selic tá alta. Sim. Então, o cenário atual, esse é o cenário Brasil. Se a gente analisar o cenário Arapiraca, você vê que tem uma especificidade diferente. Até porque Arapiraca é um país, né? Arapiraca, ela é diferente de tudo.
é um local mais aquecido, né? Então, analisar... E é peculiar. Arapiraca, ela reage diferente a muitas coisas. No sentido da taxa de juros, vai continuar a mesma. Mas, talvez, se você tiver um outro objetivo, você vai conseguir, por exemplo, a demanda aqui é muito maior. Então, você vai conseguir vender muito mais rápido. Então, analisando nesse cenário micro, né? Nesse micro cenário, tem especificidades diferentes. Analisando o cenário macro, é um momento um pouco desfavorável por causa da taxa de juros. Diferentemente se você for comprar à vista. Então, isso não deve ser considerado, mas aí você tem que olhar qual é o seu objetivo. É alugar? Você vai colocar numa plataforma de aluguéis? É fazer renda? Então, você deve olhar isso também. Por exemplo, da minha experiência pessoal, só esse ano, do início do ano para cá, a gente já alugou 4 imóveis pelo Airbnb. Então, assim, se o cliente quiser comprar, se o investidor quiser comprar um imóvel com essa finalidade, ele também pode anunciar por uma plataforma de aluguéis. Então, observar todo o cenário que está sendo envolvido, tanto economicamente como o cenário local. Será que vai acontecer alguma melhoria naquela região? Né? A prefeitura vai fazer uma praça, um museu? Pronto, aqui está acontecendo várias valoriza. intervenções. Tem obra na cidade toda. E isso valoriza, sim, o imóvel. Mas também, se você for comprar por uma corretora, alertar-se que a corretora, não a corretora, mas a empresa, né? Quando você vai comprar por uma imobiliária, você tem que analisar que a imobiliária, muitas vezes, ela já fez a conta, ela já colocou o valor futuro. Então, você não vai ter não vai ser um grande boom de rentabilidade, porque ela já fez a perspectiva de quanto a projeção. A projeção. E isso também, no meu terreno, tem várias histórias ao meu terreno, por causa que tem o grupo de WhatsApp dos condôminos, né, do pessoal que mora no residencial, e várias pessoas reclamando. Eu investi nesse terreno porque eu achei que ia valorizar. Só que quando a pessoa... E aí você pega, né, na conversa que a pessoa não tem experiência nenhuma em investimento em imóvel, porque ele já comprou um terreno que já estava beneficiado. Ele já comprou um terreno com pavimentação, ele já comprou um terreno com saneamento básico, com praça. Com as benfeitorias todas. Então, como era que ia valorizar tanto assim? Valoriza, sim, o percentual relacionado à inflação. Se for aluguel, vai valorizar o IGPM ou o IPCA, que são os índices que valorizam os aluguéis dos imóveis, mas em relação à valorização patrimonial, não vai ser tanto assim. É diferente de você comprar um terreno e, de repente, a prefeitura fazer uma benfeitoria. Aquele terreno ali vai valorizar muito mais, vai ter mais rentabilidade do que o terreno que você já comprou no local que já era beneficiado. Então, observar isso vai fazer com que você tenha menos insatisfações, né? Se frustre depois. Se frustre e acabe acusando quem não tinha o poder de decisão, porque quem tem o poder de decisão somos nós. E isso não é uma cláusula que a gente coloca, não tem como garantir num contrato de compra e venda a rentabilidade e a valorização. É uma projeção, mas não é nada garantido. E aí vem da expertise, né? De você perceber se aquele local vai valorizar ou não. E do conhecimento. Verdade. Verdade, para tudo, né? Tudo. Sempre o conhecimento, como você falou. E com essas mudanças no mercado, a gente está numa época de muitas mudanças. E depois da pandemia, as coisas são muito cíclicas, meio que loucas, né? É tudo muito rápido. Dia desses falava-se muito em multiverso, investimentos até no multiverso. Mas voltando para o mercado imobiliário, com todas essas mudanças, o que você acha que é tendência, que vai ser tendência no setor imobiliário para investimentos para os próximos anos? Eu acredito muito em imóveis mais sustentáveis, né? Principalmente por causa da nossa geração. A geração mais jovem, ela preza muito mais por investimentos sustentáveis, por a questão do respeito com a natureza. Então, também a divisão de espaços, co-livings, co-workings, para diminuir as despesas, né? Perceber também a questão das experiências. Uma coisa que eu posso arriscar em dizer, isso é uma opinião minha, locais, se é para aluguel, locais instagramáveis.
você percebe que as pessoas elas querem, né, postar Com certeza. aquela. Então, perceber... O bonito, o belo bonito vende. Vende, com certeza. Experiências, até locais bem longínquos, mas que tem uma cabana, você vai. Então, tem questões que vão envolver experiência, o que eu posso dizer é experiência, sustentabilidade e... Praticidade, a praticidade também, né? Praticidade para Hoje a gente está muito na era de tudo muito rápido, tudo muito objetivo, da praticidade, então creio que imóveis com essa pegada de praticidade, de como esses que você aluga, que você compra para usufruir com a sua família, que é dentro de um empreendimento e você também aluga, você faz dinheiro com ele. Os versáteis também, que você consegue aliar, eu acho que são uma grande tendência também, né? Com certeza. E reforçando o que eu disse, assim, a depender da fase que você está, hotel nem é tão satisfatório quanto você se sentir em casa, na casa de alguém. Verdade. Então, quando você tem essa versatilidade em usufruir do imóvel e também ofertar o aluguel e tirar, às vezes, as despesas do imóvel, né? O IPTU, o condomínio, sim. Através dessa renda, eu acredito que são tendências. Porque ali você tem um patrimônio, você tem alguma coisa que se paga e você também usufrui. E o seu imóvel está lá. Você falou de uma coisa também, da experiência de se sentir em casa. Eu creio que a bola da vez também, para ser explorada, que as pessoas estão precisando. Não é nem o que não é o que a gente como ser humano precisa, é a humanização, é justamente isso aí, de se sentir em casa, de se sentir acolhido. E aí a gente vai na contramão dos hotéis, né? Sim. Eu creio também que essa é uma pegada muito bacana. Principalmente em cidades turísticas e cidades polos de trabalho, né, de desenvolvimento, que é a situação de Arapiraca. Então, quais são as opções de Airbnb, de locação de imóveis aqui para aluguéis rápidos aqui em Arapiraca, além dos hotéis? Talvez isso seja assim. A gente praticamente não tem. Não tem. Não, fora hotéis, eu acho que a gente está começando nesse sentido. A gente tem... Porque você vê em locais turísticos, Maceió, uma infinidade de opções de Airbnb. Airbnb. Eu recebo muitos clientes, muitas ligações. Ontem mesmo ligou. Eu estou querendo 2 casas para tantos funcionários ficarem por 40 dias. Eu digo, olha, infelizmente eu não tenho essa opção, você tem que procurar no Airbnb, porque o contrato mínimo são 12 meses, mas o Airbnb aqui não é assim, é pouco ainda. Então, já é uma tendência, e principalmente em cidades em desenvolvimento como Arapiraca e região. E os hotéis aqui e pousadas, hotéis, mas não tem vagas, viu? Durante a semana, é uma loucura aqui. Não tem. Eu digo porque eu tenho clientes, amigos que vêm de fora durante a semana. Final de semana eu não sei relatar, mas principalmente durante a semana. E procura vagas em hotéis. Ibis, os melhores hotéis não tem vaga, estão lotados. Fica a dica então, né, para os empresários. Fica a dica para os investidores, mas já tem uma galera de fora de olho, já tem investidores, empresários, né, de olho nisso, já tem empreendimentos que estão para serem lançados com essa pegada. Para aluguéis mais curtos, né? Aluguéis, para estadia. Principalmente por conta desse desenvolvimento. Vai trabalhar em Arapiraca ou em regiões próximas, quer ficar em Arapiraca, não quer ficar em hotel, às vezes porque o custo do hotel é mais alto, às vezes porque tem que sair para se alimentar e no ambiente que você vai ficar hospedado tem também já o local de cozinhar e tudo mais. Então fica esse nicho para investir em imóveis que possam ser de estadias de curta hospedagem. Sim, olha aí, o episódio de hoje tá para todo mundo, né? Tá para cliente, corretor, para investidor, para empresário, para todo mundo. É verdade. E agora me diga, Lívia, o que você faria hoje se você, olhando para a Lívia lá atrás, ou para quem está começando a querer começar a investir e quer começar com imóveis, qual a dica que você daria? A dica, que já teve várias aí, né? Muitas. Mas o produto também. Eu sei que varia muito de perfil, mas o que você
faria hoje, se você estivesse começando? Com a expertise que você, com o conhecimento e a visão que você tem hoje, né? Sim, sim. Hoje eu buscaria que os imóveis fossem uma parte da minha carteira. Eu definiria um valor, um percentual para os imóveis ser parte da minha carteira. Eu faria, né, ou para um investidor iniciante, eu faria primeiro uma reserva financeira e não mexeria nela para poder mexer nos imóveis. Por quê? Porque os imóveis são investimentos de longo prazo. Muita gente em Arapiraca, vou falar do comércio da região local, né? Muita gente em Arapiraca ganhou muito dinheiro, fez fortuna adquirindo imóveis, mas eles tiveram justamente isso que a gente está batendo tanto, a expertise em esperar, né? Se passaram décadas e Sim. aí teve aquela valorização patrimonial realmente, e aí fica ainda mais forte a cultura do imóvel, mas ter paciência, que hoje está tão escassa, né? Paciência para esperar o momento adequado para que a liquidez se faça realmente verdadeira na hora de vender, você tenha rentabilidade. Então, para um investidor iniciante, eu faria isso. Algumas outras dicas que já foram faladas, eu entraria em contato com corretores, eu estreitaria amizades, laços, eu faria curso de negociação, eu iria bater perna realmente em várias obras, e avaliaria se posso investir primeiro em um imóvel menor, e aí aquele valor que eu pegar, não já direcionar para a realização de bens de consumo, mas aí, ou bens de Para serviço, reinvestir. né? Reinvestir o dinheiro. E aí, se você quiser, tendo a consciência também que imóveis menores, eles são mais fáceis de vender, analisar a situação, se aquela região é mais propícia para estudantes, para trabalhadores, para turistas, estudar o mercado local, estudar a economia, né, macro também, que é o macro, que a gente não consegue interferir, mas a gente consegue prevenir alguns movimentos de acordo com a economia macro. Então, se cercar de conteúdo e de pessoas que pudessem me dar uma expertise mais rápido, para eu não quebrar a cara e não me frustrar diante de Para ter maior situações, segurança. maior segurança, que é justamente isso que a gente faz no mercado financeiro. Os conceitos acabam que são os mesmos. São muito similares, né? são muito Os similares. conceitos são os mesmos. E aí a diversificação, que é quando eu falei que ele é um percentual da minha carteira, é justamente para isso. Para a gente conseguir ter rentabilidade em outros ativos também e não colocar a máxima dos investimentos, é não colocar todos os ovos na mesma cesta só. Sim. Perfeito. É uma aula realmente. E agora, para a gente estar chegando perto do fim, eu queria que você falasse, vamos sair um pouquinho da seara de investimentos imobiliários e vejo a Lívia como mulher, como mãe, esposa, dona de casa, funcionária, com aí 2 empregos, empreendedora, empresária. À medida que você faz esses treinamentos, eu vejo o seu perfil para isso, para empreender, muito arrojado, muito sempre colocando a cara a bater, né? Indo lá e fazendo, de fazedora mesmo. Eu admiro muito pessoas que são fazedoras, que fazem acontecer, que fazem a diferença. É recíproca admiração. Eu vejo o seu trabalho na sua cidade, que é uma cidade, Arapiraca é do interior, mas é uma cidade já, a segunda maior cidade do estado, mas Girau do Ponciano é uma cidade do interior mesmo, interiorana, e eu vejo você fazer a diferença na vida de muita gente lá. Eu vejo muitas mulheres, muitas pessoas aderirem aos seus treinamentos, estarem lá nas suas palestras, assistindo, se inspirando, aprendendo, tendo consciência, um início ali, o despertar para uma consciência financeira, para melhorar a vida. Eu vejo o quanto você transforma a vida das pessoas da sua cidade, das pessoas que têm acesso, não só da sua cidade, porque hoje com o digital a gente consegue essa escala, né, essa escalabilidade fantástica que o digital traz pra gente. Isso é incrível. Eu vejo muito esse seu trabalho, eu vejo uma mulher de várias facetas que desempenha tudo tão bem. E não só as mulheres que estão assistindo a gente, tem muito homem que acho que a maioria também é homem que assiste aqui o Papo Imobiliário, eu digo pelos feedbacks que eu recebo, mas que você é uma pessoa para se inspirar. Eu queria que você deixasse aí o seu recado, o seu conselho, a sua mensagem final para a galera que está assistindo a gente, porque com certeza vai passar a admirar você
Deixe também aqui os canais que essas pessoas podem lhe encontrar, né? Seu Instagram, tudo certinho, para o pessoal começar a acompanhar você e os seus trabalhos e os produtos que estão por vir. Mas eu queria que você deixasse essa mensagem de incentivo, de conselho para todo mundo. Eu queria agradecer a oportunidade novamente. Eu amo falar sobre investimentos e é um prazer sempre estar na sua presença. E só interrompendo, você fala com uma leveza porque um assunto investimento não é um assunto atrativo para todo mundo, há quem não goste. E você fala com uma leveza, com uma segurança, com uma paz que acaba se tornando um assunto leve, porque não é um assunto leve. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar desmistificar. Eu também fui professora há muitos anos, né? Continuo sendo como formadora e isso faz com que a gente tente trazer para principalmente para a mulher que tem esse estigma de que não entende de investimentos, de que não pode falar sobre dinheiro, de que delega a vida financeira às vezes para o companheiro, às vezes para o homem da relação, porque tem esse estigma e acaba se inibindo. A gente não tem nenhuma limitação cognitiva e mulher diferente de homem, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem como é que eu posso fazer? Uma habilidade, porque o que a gente faz no dia, o que eu já fiz hoje para estar aqui, e você também, sim, né? Você disse, Natália, eu vou me atrasar 10 minutos porque eu tô amamentando, a mulher tá amamentando, tá aqui falando sobre investimentos. E de fato é uma coisa que é tão masculina e eu amo ver mulheres fazendo isso, quebrando esses estigmas. Masculino o quê? Ó a mulher aí, como fala de investimento melhor que muito homem, ou tão bem quanto homens que entendem tanto. E eu acho que é isso que eu bati tanto, o episódio inteiro, né? Que a gente falou tanto. É estudar, é sentar, estudar. E se você tem realmente esse propósito, é um propósito de vida que deu sentido a várias outras coisas, deu sentido aos meus outros trabalhos, entendeu? Eu era professora de matemática, eu gostava de matemática, mas eu me descobri melhor ensinando educação financeira. Hoje a gente vê altos índices de suicídio por conta de vida financeira, destruição de casamentos, tantos problemas, tanto diretamente como indiretamente relacionados a dinheiro, e por falta de educação financeira, por falta de uma cultura que fale, que trate de dinheiro, que eu resolvi, né, e por incentivo, eu estava até conversando com algumas amigas, por incentivo de amigas, porque tudo iniciou quando a gente estava juntas e eu comecei a falar sobre a educação financeira e elas disseram, você tem que dar uma aula para a gente. E aí eu reuni algumas amigas na área gourmet lá da minha casa e a gente começou a estudar sobre investimentos. Foi assim que surgiu o workshop e aí depois eu me ofereci na prefeitura para fazer uma formação para professores de educação financeira. Lá a gente tem uma disciplina única de educação financeira, teve uma premiação do governo federal, agora do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, e uma das escolas de Giral, 2 escolas de Alagoas foram sorteadas de acordo com alguns critérios. A gente tinha que inscrever a escola, a gente tinha que participar, ter aluno medalhista, e a gente atingiu todos esses requisitos e nós fomos premiados com R$100 mil para e poder escolher. Então eles escolheram um laboratório de robótica, a diretora... Que incrível isso, é incrível ver a educação fazendo isso. Exatamente. E numa cidadezinha, né? Exatamente. Assim, cidadezinha eu não estou falando não, menosprezando, mas é uma cidade pequena sim. mesmo. E aí você vê o poder das políticas públicas, como quando tem uma política pública direcionada para a melhoria, ela tem muita força. Então, a diretora ganhou R$8 mil em títulos do Tesouro Selic, e 4 professores estão enviando a documentação. 4 professores da rede pública de Giral, da mesma escola, ganharam R$8 mil cada em títulos de Tesouro Selic. Os estudantes foram até, né, os estudantes do Brasil inteiro foram até Brasília ter um jantar com o presidente, com o ministro da Educação. Então, isso é uma missão. É verdade. Isso desperta em mim tanta felicidade quanto ganhar dinheiro. Então, eu não tenho dúvida. Eu sei bem o que é isso. E aí eu encorajo
às mulheres, aos homens também, a seguirem os seus sonhos. Se não consegue ser 100% o seu sonho, mas que você estruture de acordo com o seu perfil, o que é que você aguenta? Você aguenta, como eu falei no início, você aguenta ser totalmente autônomo? Não, não aguento. Então, estruturar de um lado para correr atrás do seu sonho de outro. E quem sabe, em algum momento, seu sonho ser 100% da sua vida. É uma construção. É uma construção. E não é uma mágica. Né? Algumas coisas eu até, em terapia, eu converso, como é que eu posso superar isso? Vai ser um desafio pouco a pouco, vai ser uma construção. Então, é isso. É fazer uma construção diária, uma melhoria. Às vezes, nem todos os dias vai ter melhoria, e às vezes você vai seguindo, estudar, se apropriar, para quando você chegar, né, que vai ter os estereótipos, né, você vai... Para chegar numa ocasião como essa, e você também falar com propriedade, e falar assim, e poder inspirar. Sim, né? E também, principalmente quando você atende homens, você tem que ter... Tem uma pesquisa, saiu acho que no LinkedIn, justamente que homens se candidatam... LinkedIn? Olha como ela fala... Eu gostei, vou falar assim agora. Quando homens se candidatam a uma vaga, eles se candidatam tendo apenas 60% dos itens. As mulheres, elas só se candidatam se elas atingirem 100% dos itens. Então, tem diferenças de gênero, não é inquestionável, mas a gente não deve se prender a isso. Eu acho que o que a gente tem que se prender é ter confiança e ter repertório para quando chegar na frente de um homem, às vezes preconceituoso, às vezes cheio de machismo ou não, mas você mostrar, olha, esse é o melhor investimento. E hoje eu tenho clientes, né, que eu tenho orgulho, que são amigos também, que dizem assim, Lívia, qual é a melhor rentabilidade aí dentro do meu perfil, né? Que a gente sempre respeita isso, porque não adianta também colocar na melhor rentabilidade. E aí eles investem e confiam por conta da segurança que eu passo conversando. Você falou tudo. Essa segurança, ela só se adquire com conhecimento. Como você vai ter segurança de falar de algo se você não conhece? É estudo, é realmente dedicação. Isso não tem como a gente pular essa parte, não, né? Não tem. Não tem como. Em qualquer setor, sendo investidor, sendo profissional liberal, sendo servidor público, até para atender da melhor forma possível, é o conhecimento e também algumas outras variáveis e outras habilidades que você deve desenvolver para, ao longo da vida, se tornar um profissional melhor e, consequentemente, ter uma vida pessoal melhor, né? Porque quando você se sente realizado no seu trabalho, você leva isso para casa. Com certeza. E é isso, gatíssima. Perfeito. Você não tem noção de como eu tô feliz com esse episódio de hoje. É a primeira mulher dessa segunda temporada que eu tô recebendo aqui. E saiu muito melhor do que eu imaginava. Sempre é muito bom estar perto de você, conversar com você. Você é minha amiga pessoal. Já, né, a gente já tem essa amizade. Mas como profissional você é incrível. Assim, hoje foi, além de muito esclarecedor, foi muito objetivo, foi muito claro e foi muito inspirador, né? Para não só, principalmente para as mulheres, sobretudo para elas, mas também para os homens, para quem está assistindo, para ver como é possível investir certo, que não é um assunto tão complicado, que é possível fazer para todo mundo, que a gente pode trabalhar e fazer o que a gente gosta e aliar isso com o propósito da nossa vida e ajudar as pessoas e mudar a realidade do local que a gente vive, porque eu tô falando de você, viu? De tudo que eu vi aí do que você tá fazendo na sua comunidade, na sua cidade, na vida dos seus, né? Da sua família também. Que é possível fazer tudo isso junto, ganhar dinheiro, viver bem, né, ajudar, transformar, inspirar e ajudar. E ainda mais, você tem uma coisa, Lívia, que cativa muito. Você é uma pessoa muito simples, muito humilde. Muito simples, e isso é muito bom, é muito gostoso de estar com pessoas assim, né? Então é isso, muito obrigada. Eu estou muito feliz, de verdade. E as portas aqui vão estar sempre abertas para você voltar quando quiser, porque tem muitas pautas para falar dentro desse mundo. Me convide sempre. Já está convidada. Muito obrigada, meu bem. É um prazer realmente estar aqui, falar sobre o que eu gosto, estar com uma companhia como você, uma fazedora nata. Já dividimos aí alguns palcos e algumas situações. E vamos dividir vários outros. Deus.
E muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Uma coisa também que eu acredito é que a gente tem que ir ganhando esse repertório mesmo e ir aos poucos. Não existe mágica. E Ter paciência, ter né? paciência. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, imediatista, já venho controlando isso, mas a gente tem que saber que a gente precisa ir dando os passos para Deus ir colocando no chão. Eu amo essa frase. É bem clichê, mas eu amo. E que nada acontece do dia para a noite, né? Não. Nada. É realmente ir fazendo e as coisas vão acontecendo. E ter paciência é isso. E fé é isso. É fazer e saber que na hora certa vai chegar. Se você está fazendo, vai chegar. Inclusive, um sonho bem antigo. Eu até citei no Instagram esses dias. São momentos, você fazer a sua parte e você também confiar na providência divina. Eu gosto muito dessa frase, eu lembrei justamente porque há 10 anos eu tinha um sonho de cursar um mestrado. E grávida de 3 meses eu fiz uma prova, despretensiosamente, e isso não é falta de humildade, mas porque eu não estava pilhada. E aí Quando você não está pilhada, as coisas às vezes fluem melhor. Muito melhor, exatamente. E aí eu comecei a fazer um mestrado em administração pública, justamente por causa dessas questões de políticas públicas, que eu quero me especializar nisso também, como forma de atingir uma escala maior com a educação. E está fazendo, que maravilha. Então, assim, tem coisas que não acontecem no momento que a gente quer, porque não é o momento correto. Mas vai fazendo a sua parte. Vá se cercando de pessoas boas, mesmo que você não tenha no seu convívio as melhores, mas vá se cercando de pessoas boas, de turmas boas, e isso vai te direcionando para o caminho dos seus sonhos e sonhos que você nem imaginava que ia realizar, e eles vão ser realizados. Porque a vida é muito sábia e o universo ele opera de uma forma muito perfeita e equilibrada, mas a gente precisa colaborar para isso. Com certeza. Isso não quer dizer que a gente vai fazer hoje e vai ter amanhã, então tem toda uma sabedoria aí que a gente não compreende na sua totalidade, mas que ela existe. Que é maior do que a nossa. Muito maior, extremamente maior. Mas é isso, obrigada, volte sempre. Obrigada a vocês que nos assistiram até aqui. Continuem, porque eu só quero trazer convidados desse nível. E fiquem com Deus. Foi show, bom demais. Melhor que